Muito, Marcelo, muito boa a sua explicação, tem vários detalhes sobre o Pacto das Catacumbas, né? Eu acho que para quem está aqui nos seguindo, está nos assistindo, tem várias perguntas e também várias dúvidas, e, na verdade, meus comentários, assim, talvez apenas falar que eu também vim de uma igreja onde o que eu conheci já foi um pouco do resultado desse pacto, porque, com certeza, esse pacto, ao vir para cá, né, mesmo que não tenham todos os bispos assinados, isso foi difundido. Então, eu vivi num tipo de região muito pobre, com uma igreja pobre, e com uma igreja que sempre estava buscando, dentro da teologia da libertação, ou dentro das várias opções, e principalmente a opção preferencial pelos pobres, meios para se sair da pobreza econômica, né, para se libertar, como o próprio Jesus, como o Evangelho sempre nos ensina. Então, eu gostaria até de fazer pergunta para o Marcelo, né, eu acho que isso é importante. Dentro do que eu vou colocar aqui, uma coisa que me chamou bastante atenção, eu tive a oportunidade de conhecer a Europa, passei, né, pela Irlanda e depois fui para a Espanha, e com os meus amigos eu tentava explicar para eles, porque eles me levavam muito para as igrejas, para ver as igrejas, eu tentava explicar para ele como que era a igreja na América Latina, né, que era diferente daquela visão que eles tinham, que eles já olhavam a igreja como praticamente um museu, ou com aquela ideia da igreja dominadora, né, a igreja opulenta, a igreja rica. Então, assim, até eu explicava, mas eles não conseguiam muito entender aquilo que eu estava falando. De todas formas, o papo aqui, até o Marcelo pode nos ajudar, ou o reverendo, fazer essa reflexão e perguntar também para vocês, né, sobre esse pacto, por que ele não correu o mundo mais profundamente, me parece que veio muito mais aqui, talvez pela América Latina já ter o histórico de tanta pobreza e da teologia da libertação, enfim, como é que vocês veem, ou como o Marcelo vê aí essa questão, porque ficou tão distante, principalmente do velho continente, Marcelo, ou o reverendo, enfim, vamos nesse país, o que é que vocês pensam? Se o Marcelo não se importa, eu queria fazer um comentário em relação a isso, mas antes, dar boa noite aqui para o André, nosso camarada, também filósofo, manda boa noite, e o Severino aqui, Severino Leite Diniz, que está participando, mandou uma pergunta, mas Severino, vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre isso num segundo momento, que ele faz a questão aqui em como você vê hoje a possibilidade de insistir no pacto, quantos bispos teríamos, né, que assinariam. E o Jarbas Oliveira Santos mandando boa noite também. E voltar a pedir a todos aí que se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, para que o canal possa crescer e a mensagem chegar ao maior número de pessoas possíveis. Quanto mais inscritos, quanto mais curtidas, mais o YouTube vai indicar, né, o canal vai indicar os vídeos, vai indicar esta live para outras pessoas. O público está crescendo, bacana, e mandem as suas perguntas mesmo. Só a do Severino aqui, a gente vai tocar nesse assunto, acho que na segunda parte, né? Em relação ao pacto, exatamente, eu prefiro que o monge Marcelo nos fale, né? Ele já apresentou aí um livro do nosso querido amigo Padre Oscar Beoso, lá do CESEP, mas é interessante como o movimento, né? Que é o movimento do Espírito. Se nós vemos assim, a teologia da libertação latino-americana, ela tem influências da teologia da esperança de Jürgen Moltmann, da Alemanha pós-guerra, que, por sua vez, poucas pessoas sabem, Jürgen Moltmann foi inspirado, foi impactado por uma outra teologia chamada teologia das dores de Deus, que, acreditem se quiser, foi criada por Kitamori Kazo,
né, um religioso luterano japonês, né, no finalzinho ali do século XIX para o início do século XX, aonde o povo passava por privações tremendas, né? Era o período de expansão das guerras sino-japonesas e o povo passava por perseguições e por privações muito grandes. Então, eu acho que assim, é esse sopro do Espírito onde há esse sofrimento. Então, você vê o Japão, início do século XX, final do século XIX, Alemanha pós-guerra e Latinoamérica aqui sempre sofrendo com o imperialismo estadunidense, não vou falar norte-americano, que na América do Norte temos o México, temos o Canadá também. Já devolvo a palavra para o nosso querido amigo aqui, o Marcelo, fazer o comentário dele. Eu acho que o Pacto das Catacumbas ele tem uma história muito longa, né, na Igreja, mas, ao mesmo tempo, uma história da profecia. E na Igreja cristã, a profecia sempre foi minoritária. Não há profecia majoritária. A profecia é o Dom Helder chamava uma minoria abraâmica. Minoria, mas que tinha o poder de fecundar. Então, o Pacto das Catacumbas é das coisas que mais mexe profundamente, não apenas com a cabeça, não apenas com a espiritualidade, mas com a estrutura. Então, uma igreja assentada, uma igreja ligada ao poder. Até hoje, na Itália, padre católico ganha como se fosse um salário do Estado. Na Alemanha, idem. Em outros países, igual. Então, como essa igreja vai se colocar numa oposição? Como vai renunciar a ter esses direitos? Não é fácil. E toda a teologia, até a época do Concílio Vaticano II, não ajudava nisso. No século XX, um religioso padre chamado Carlos Charles de Foucault, no começo do século XX, ele francês, optou pelo que ele chamava de espiritualidade de Nazaré. O que é a espiritualidade de Nazaré? É seguir a vida de Jesus nos anos de sua vida oculta, não da sua vida pública. Então, portanto, é uma espiritualidade de inserção, uma espiritualidade do anonimato. Então, ele ele tornou-se jardineiro, era padre, jardineiro de um mosteiro de Clarissas em Nazaré, onde Jesus viveu. Depois ele foi para Marrocos, ele foi para Argélia, no deserto, morar com o povo do deserto, com os tuaregues. Então ele queria o quê? Essa semelhança, essa identidade com os pobres, como São Francisco de Assis no século XIII. Mas quando São Francisco de Assis fez isso, o que foi que a igreja oficial disse? Disse, está bem, você quer fazer isso, faça, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo lhe abençoe, mas Jesus não pede isso, os bispos podem continuar sendo senhores, os padres podem continuar sendo ricos. E então, esse tipo de coisa vigorou até o Concílio Vaticano II. Aí a Clara pergunta, por que deu certo aqui na América Latina e não no primeiro mundo? Primeiro, não foi muito assim, não. Nem aqui, nem lá.
Quer dizer, repito, como Dom Helder, foi uma minoria que levou isso a sério. A maioria assinou, mas a impressão que eu tenho é que poucos anos depois se esqueceu disso. Principalmente quando chegou um Papa que achava que o concílio exagerou, que foi o Papa João Paulo II, e que queria retornar a Igreja para aquele tempo da glória, do poder. Então, aí, bispo e padre, acabou. Uma minoria da minoria. Agora, claro que essa profecia ela gerou uma coisa muito importante. O que foi? E aí tem a resposta para Clara. Por que na América Latina teve uma força que não teve em outros lugares? Porque os bispos latino-americanos, 3 anos depois que o concílio acabou, 3 anos depois do pacto, o pacto foi em 1965, em 1968 eles se reuniram em Medellín, na Colômbia, e eles fizeram a segunda conferência geral do episcopado latino-americano. E aí sim, em Medellín, aquela igreja inteira, todos os bispos reunidos, no documento final de Medellín, disseram: a igreja latino-americana deve ser uma igreja pobre, uma igreja missionária, portanto não acomodada, e uma igreja comprometida com a libertação. Primeira vez que se falou nisso. Documento 5 de Medellín. E aí, a partir daí, é que começou o que se chamou Teologia da Libertação. E aí, sim, surgiram pastorais sociais, surgiu a caminhada, né, das comunidades eclesiais de base, Medellín apoiou, e Medellín funcionou durante alguns anos. Depois, novamente, a igreja... Quer dizer, a tendência é sempre essa. Começa a profecia, começa a abertura, de repente se institucionaliza e tudo volta ao enrijecimento. Mas aí, de novo, alguma coisa abre e a gente renova de novo. Tá certo? Excelente, excelente. Muito obrigada, Marcelo. Como eu disse, né? O grupo do Espírito. Pode falar, Clara. Pode falar. Não, reverendo,